Esse vídeo é uma reflexão sobre a seguinte pergunta: o que estamos fazendo de nossas vidas? Trabalhando? Isso é ótimo, trabalhar, ganhar um dinheiro é algo excelente. Estamos tendo uma causa política, estamos lutando pela direita, sim, isso é excelente. Mas, será que a vida se reduz a isso apenas? Esclareço aqui que é importantíssimo trabalhar, juntar dinheiro, é importante termos uma causa política, mas a vida se reduz a isso, única e exclusivamente, trabalhando e lutando por alguma causa política. Nós fazemos o suficiente? Fazemos o suficiente? Depende de quem responde essa pergunta, né? Depende de quem responde. Mas no meu ponto de vista não é o suficiente, porque isso é algo básico relacionado à vida terrena, a esse plano denso onde vivemos hoje. Então, essas são atividades comuns, o trabalho e uma causa política. Mas o ser humano se encontra aqui para muito mais do que isso. O objetivo da vida humana sobre a Terra é a evolução espiritual. E isso está na esfera interior do ser humano, na sua individualidade, no seu eu interior. Isso não está fora do indivíduo. É claro que as experiências externas ajudam no processo de desenvolvimento do eu interior. O eu interior precisa exercitar as suas aptidões, as suas impressões, a sua vontade, o seu autoconhecimento. Tudo isso precisa se tornar algo prático, para que assim o espírito possa evoluir na sua integralidade. Mas a vida humana não pode se reduzir apenas às causas terrenas, como o trabalho e a luta política, mas precisa ir além. E será que as pessoas estão fazendo isso? Será que as pessoas estão procurando a evolução espiritual? Estão procurando se conhecer melhor? Conhecer de forma mais aprofundada a própria criação, onde os indivíduos estão inseridos? Será que as pessoas estão procurando por isso? Ou, de certa forma, estão empregando todo o seu tempo no trabalho e nas causas políticas? Ou numa religião? Alguém poderia dizer, não, mas se o sujeito tem uma religião e vai na igreja, ele está fazendo isso já. Bom, nós temos que cuidar para não confundir, né, a religião com a espiritualidade. Na verdade, religião e espiritualidade deveriam ser uma coisa só, mas não são hoje. Não são. Infelizmente são coisas distintas, né? São coisas distintas, porque os interesses que estão por trás das religiões, eles são mais terrenos do que propriamente espirituais. O objetivo das instituições religiosas é se manterem como instituições, preservarem o seu patrimônio material, em primeiro lugar, também o patrimônio cultural e o espiritual, que na verdade não é tão espiritual assim, ele é mais cultural, mas nós podemos ter uma cultura com espiritualidade e uma cultura sem espiritualidade, como uma cultura mais ou menos também, que tem alguns traços e elementos de espiritualidade, que é o que eu observo na cultura religiosa. Ela tem um pouco de espiritualidade, sim, mas nem de longe o teor que deveria existir, para que as religiões pudessem auxiliar os seres humanos na sua evolução espiritual. Porque as religiões ainda veem os seres humanos como rebanhos,
como seres padronizados, a serem enquadrados dentro de um contexto. A evolução espiritual, a verdadeira, é algo muito individual, que se dá na esfera individual, dentro do ser humano, na sua vida interior, no autoconhecimento, no conhecimento do espírito que existe dentro do ser humano, na procura por torná-lo cada vez mais audível, porque o ser humano precisa ouvir o seu espírito para que possa estar em contato com a vontade de Deus, para que o ser humano possa compreender a vontade do Criador, melhor dizendo. Então, para que o indivíduo possa ter essa percepção da realidade, ele precisa despertar o seu espírito. E isso não é muito incentivado pelas religiões, infelizmente. Elas querem seguidores, elas querem rebanho, pessoas que adotem os seus dogmas, os defendam publicamente, advoguem os preceitos religiosos, mas isso não é suficiente para que o ser humano possa se desenvolver espiritualmente, porque o desenvolvimento se dá na esfera individual. Então, muitas pessoas se dedicam ao trabalho, se dedicam a uma luta política e à religião. Mas isso basta? Isso é suficiente? Não, não é. Porque precisa existir o trabalho interior. Aquela observação que o ser humano faz em relação ao seu espírito, no objetivo de conhecê-lo cada vez melhor, de forma mais nítida, para que assim o indivíduo possa estar em contato com as leis espirituais e possa também compreender a vontade do Criador que se manifesta através dessas leis espirituais ou leis da natureza. Então, o objetivo da vida humana é esse, que o ser humano se conheça ao máximo, que ele viva em harmonia com essas leis espirituais ou naturais, para que ele possa construir o seu destino de forma sólida, em harmonia com a vontade do Criador. E para que o indivíduo possa ter essa percepção, ele pode e precisa trabalhar, ele pode ter uma causa política, ele pode ter uma religião, mas ele precisa ir além. Ele precisa procurar dentro de si mesmo o caminho que o leve à compreensão da vida. A vida precisa se tornar algo familiar para ele. E somente se torna quando o ser humano procura por isso dentro de si. O próprio Cristo falou: baterás e se abrirá, procurarás e encontrarás. Então o ser humano precisa bater no lugar certo e procurar no lugar certo. Ou seja, no seu espírito, no verdadeiro eu. Então, tentando responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, que é a seguinte, a pergunta que eu fiz no começo do vídeo é a seguinte: o que estamos fazendo de nossas vidas? E daí eu respondo: trabalhando apenas, ou lutando por uma luta política, ou frequentando uma igreja, essa seria a resposta da maior parte das pessoas. Mas isso é suficiente? Não é. Não é. Infelizmente, não é. Porque se o ser humano não se desenvolver internamente, procurando chegar às profundezas do seu ser, essas atividades terrenas não permitirão que o indivíduo consiga cumprir a finalidade da sua vida, da sua existência. Se não existir a busca espiritual dentro do ser humano, não basta apenas trabalhar, ter uma luta política e ter uma religião. É preciso promover um profundo trabalho dentro de si mesmo,
Porque o trabalho espiritual, ele é um trabalho interior, ele não é externo. As atividades externas, elas são apenas uma complementação desse trabalho interior. E a base de tudo isso e o fundamento disso tudo está dentro do ser humano, e é por isso que ele precisa se observar, se investigar a si mesmo, identificar a sua intuição e viver intuitivamente. Quando o ser humano vive intuitivamente, a sua vida cumpre uma finalidade e ele faz algo de fato nessa vida. Ele vive e não apenas existe, como é o caso da maior parte das pessoas. Elas apenas existem, mas não vivem, porque a vida de fato depende desse trabalho interior, do autoconhecimento, de uma busca sincera por Deus a partir do Espírito e não apenas a partir do intelecto, que é uma forma de inteligência terrena ainda. Que fique muito clara essa diferença. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!